Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar sequência ao estudo? Antes da sequência, nosso diácono Justin está falando das chuvas e realmente hoje eu fui visitar as meninas e, para os irmãos terem ideia, eu saí do Shopping Rio Mar às 5 da tarde e consegui chegar aqui esse horário. Então, Boa Viagem já está cheio d'água, Prazer já está cheio d'água, Curcurana já está cheio d'água. Barra de Jangada, uma parte já está cheia d'água. Então, que oremos, porque a gente sabe que o que aconteceu alguns dias atrás tem uma série de agravantes e que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia de nós para que possa nos socorrer e também os nossos irmãos que moram em regiões mais perigosas, né? Para Deus estar guardando e livrando cada um deles em nome de Jesus. Vamos dar sequência, meus irmãos, falando do pré-milenismo. Nós estávamos comentando sobre os versículos 1 e 2 do capítulo 12 de Gênesis e falando sobre Abrão. E Abrão, ele é uma figura emblemática, biblicamente falando, porque, na verdade, ele vai representar dois povos. Ele vai representar o povo de Israel, mas também representa a igreja, espiritualmente falando. E aí estávamos falando de algumas promessas que Deus fez a Abraão, e a semana passada nós paramos aí no finalzinho do versículo 1, né? Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E aí estávamos comentando sobre isso, da dificuldade que é, na verdade, essa ruptura que Abraão teve e ter para conseguir cumprir a promessa de Deus na vida dele sem questionamento. O que me chama muita atenção é que de todas essas rupturas que Deus pediu a Abraão, Abraão não questiona, ele simplesmente obedece. E aí é o grande desafio para nós aprendermos com a vida de Abraão. E aí o versículo continua: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E aí vem um ponto e vírgula, e aí nós estávamos comentando que ele acaba sendo pai de duas grandes nações, uma nação física, que é o povo judeu, e uma nação espiritual, que é a igreja do Senhor. Então as promessas de Deus, esse multiplicarei aqui, né? Aqui, engrandecerei seu nome. Fartei uma grande nação, aqui, essa grande nação faz com que Abraão seja o representante desses dois povos, o povo judeu e também a igreja do Senhor. Sempre destacando, a nacionalidade de Abraão, ele era caldeu, então ele não era judeu. Então Deus pega um ímpio e gera aí um povo mediante um ímpio. E isso, para nós, escatologicamente falando, é muito interessante. Por quê? Porque nós sabemos, e muitos pensam, que a salvação era Deus do início, pensava na salvação só para o povo judeu. Não, o pensamento de Deus de salvação sempre foi uma salvação universal, que atingisse a todos. Por isso que ele chama Abraão, sendo um caldeu, pega um povo e trabalha com esse povo, mas a promessa feita a Abraão abrange a todos. A todos que crerem. E aí é o grande diferencial. Tem um povo físico, o povo judeu, mas tem um povo espiritual que crê. E aí aquele que crê, por isso que a Bíblia diz, quem crê será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. E aí o versículo continua: abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome. E tu serás uma, olha só, eu tenho dito, meus irmãos, que Deus tem um propósito nas nossas vidas. E o propósito de Deus nas nossas vidas é sermos uma. Não podemos abrir mão disso. Deuteronômio capítulo 28. Deixa eu ver se é isso. 28. Deuteronômio 28. Nós não vamos ler, mas eu gostaria de mostrar para os irmãos. Deuteronômio 28.
Veja só. Se você pegar, Deus fala para Abraão, ser tu uma bênção. E Deus tem bênçãos para nós. Pega do versículo 1 até o versículo 14, são as bênçãos que Deus tem reservada para os obedientes. Mas me chama a atenção, olha, Deus nos chama para ser uma bênção. Aí se você chega no capítulo 27, você começa a ver do versículo 11 ao 26, maldito, 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 até o final do 27. Aí começa o 28, de 1 a 14, bênçãos. Aí do 15 até o 44 são castigos para os desobedientes. O que o Senhor nos ensina, meus irmãos? Deuteronômio, final do 27 e 28. Deus tem bênção para o obediente? Tem. A bênção dele, se os irmãos lerem aqui, do 1 ao 14, vai abranger todas as áreas da vida do ser humano. Mas o homem é desobediente. E aí a relação da desobediência e da maldição é muito maior do que a relação das bênçãos. É porque o Senhor não quer nos abençoar? Não. Que a bênção dele não enriquece? Não. A bênção dele enriquece e ele quer nos abençoar. Mas nós temos a tendência natural de sermos desobedientes. E aí, quando a gente entra lá nos frutos do Espírito Santo, domínio próprio, temperança, Deus está trabalhando em quê nos frutos do Espírito Santo, meus irmãos? No nosso caráter. Já perceberam isso? Domínio próprio, temperança, tudo. É onde? Nosso caráter. Por quê? O nosso caráter, meus irmãos, caráter humano, caráter natural, ele tende ao pecado. Por que o Espírito Santo tem trabalho em agir em nós? Porque nós somos desobedientes. Então a ação do Espírito Santo em nós é para fazer com que entendamos o quê? Qual o melhor caminho? Da obediência. Agora é fácil obedecer? Entenderam? Então quando Deus fala para Abraão, olha Abraão, faça tudo isso e se tu uma bênção. Se olharmos no português, se tu uma bênção, Deus estava dando uma ordem a Abraão. Não era um pedido. Não era Deus virar para Abraão e falar assim, se você quiser ser bênção, bem. Se não quiser, tá tudo bem também. Não. Deus estava falando, olha, eu quero que você seja uma bênção. Essa ordem de Deus para Abraão serve também para a igreja. Serve para nós. Deus nos chama para que sejamos bênção. Aonde, pastor? Em todos os lugares que você estiver. Vê como a responsabilidade é grande. E aí, meus irmãos, Deuteronômio 14, essa relação de obediente e desobediente. E no Novo Testamento ele diz o quê? Que a bênção e a maldição estão o quê? No poder da língua. Veja a nossa responsabilidade como cristão. A responsabilidade é muito grande. A gente sabe que estamos vivendo tempos do fim. Sabemos que no tempo do fim o amor de muitos vai se esfriar. Sabemos que no tempo do fim haverá uma perseguição contra a igreja. Sabemos que no tempo do fim haverá catástrofes e perseguições e tudo aquilo que a Bíblia elenca. Mas Deus tem nos chamado para que sejamos uma bênção. Independente do quadro, independente da situação. E esse é o desafio para nós. Sermos bênção em toda e qualquer situação. Aí ele segue. E abençoarei os que te abençoam. Aí tem um salmo que diz assim: aqueles que abençoarem o povo judeu serão abençoados. Está vendo como
o fator de abençoar é algo muito poderoso, espiritualmente falando. Então, ao invés de amaldiçoar, passe a abençoar. Por quê? Porque o versículo coloca as duas condicionais. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te... Por isso que a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. Deus quebra a maldição. Pastor, eu passei e me caluniaram. Deus é teu juiz. Não vai discutir, não vai brigar. Pra quê? Tem muito crente de vez em quando, né? Ah, porque olha, falaram que eu sou isso, aquilo, aquilo outro. Quem é teu juiz? Está cuidando de você. Então, ao invés de você militar a sua causa, deixa Deus militar. Por quê? A palavra dele aqui. Aqueles que te amaldiçoarem, você sendo uma bênção, sabe quem vai amaldiçoá-lo? Por isso que a Bíblia ensina que essa luta não é do. Estão vendo? E aí o versículo continua dizendo: E em ti serão benditas. Olha, grande isso, né? Todas as famílias da terra. Então veja o tamanho da bênção que Deus diz a Abraão. Deixa eu ver se eu apertei certo, Ailton. Ah, tá. Ah, tá. Ok. Então veja só. Tais promessas não devem ser aplicadas à igreja. Lembre-se de que o contexto da passagem determinará a quem se dirige. Tá certo? Esse eu voltei. Deixa eu ver. Seleciona aí. Tá. Ah, é esse mesmo, né? Deixa eu ver. Acho que é esse aqui. Eu tava voltando. Aqui, é isso aí. Desculpem, meus irmãos. Aqui Deus promete três coisas a Abraão. Abraão teria muitos descendentes, a sua nação teria posse e ocuparia uma certa terra, e uma bênção universal viria a toda a humanidade da linha de descendência de Abraão, os judeus. Em Gênesis 15, 9 a 17, abra aí, por favor, e vamos ver. Deus confirma o seu pacto com Abraão. Pela forma em que isto é feito, Deus toma sobre si a responsabilidade pelo pacto. Gênesis 15, de 9 a 17. Gênesis 15, de 9 a 17. A versão que eu estou usando hoje é a linguagem de hoje, tá? 9 a 17. O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou-os as metades uma em frente à outra, em 2 fileiras. Porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente, ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então disse o Senhor: Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar e os seus descendentes. Abraão sairão, Abrão sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada
morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente, apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. 18. Na mesma ocasião, o Senhor fez uma aliança com Abraão e disse: Prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira do Egito até o rio Eufrates. Até aí. Então Deus fez a promessa e no capítulo 15 ele faz o quê? Confirma a promessa feita a Abraão. Então, e veja como é interessante. É a primeira, o holocausto aqui ainda não tinha sido instituído. Vê como é interessante? O que Abraão faz? Holocausto, sacrifício. Ele pega os animais e oferece esses animais a quem? Ao Senhor. Então veja que algumas coisas que aí depois vão aparecer, Abraão já fazia. Então, pastor, algumas atitudes, por exemplo, essa atitude de Abraão aqui é uma atitude sacerdotal. E quem prestava os sacrifícios ao Senhor? Somente o sacerdote. Só o sacerdote tinha permissão. Mas a lei já tinha sido instituída aqui? Não tinha. Exatamente. Aí quando cai lá em Hebreus, fala que a igreja é o sacerdócio real. Estão vendo? Isso começa com Abraão. Mas Abraão não é o pai da fé? A igreja não vive por fé? Estão vendo? Então a Bíblia, meus irmãos, ela vai se completando. Então por isso que a visão escatológica na Bíblia não é solta. Ela vai pegando exatamente, não recortes, mas ela vai pegando os textos e vai se complementando para que tenhamos um entendimento total da visão escatológica. Opa! E aí? Ah, não, voltei. Aqui é o de baixo. Ou seja, não há nada que Abraão pudesse ou não fazer que invalidaria o pacto feito por Deus. Veja só, nós pagamos a Deus alguma coisa pela nossa salvação? Porque a salvação é por graça. A promessa que Deus fez a Abraão foi por quê? Por graça. Por isso que ninguém poderia invalidar. Abraão teve lutas? Teve, como nós temos? Também. Mas a promessa. Por isso, e aí nós temos que ter entendimento, quando a Bíblia diz assim, olha, que Deus é fiel e que Ele, Deus, sempre permanecerá o quê? Então, se Deus permanece fiel, quem é o fiel da jogada? Então, Deus não pode quebrar aliança. Quem pode quebrar aliança? Estão vendo? Então, aqui, olha, nada poderia quebrar esse pacto, ok? Também nessa passagem, as fronteiras são estabelecidas para a terra que os judeus um dia ocupariam. Para uma lista detalhada das fronteiras, veja Deuteronômio 34, aí todo capítulo 34. Outras passagens que lidam com as promessas da terra, Deuteronômio 30, versículos 3 a 5, e Ezequiel 20, 42 a 44. Mas olha como é interessante. Nessa passagem aqui de Gênesis 15, o povo judeu já existia? Ainda não. Mas Deus já delimita. E olha, olha como é interessante. Olha aí no capítulo 15. Vamos voltar aqui.
quero ler o 16. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá. Vê que nada disso, o povo de Deus ainda não tinha sido criado. O povo não tinha sido levado cativo para o Egito. Nada disso tinha acontecido. Deus já fala aqui dos 400 anos, versículo 13. Aí depois, fala que uma nação vai escravizar, versículo 14. Depois a promessa de volta, versículo 16. A noite caiu e veio escuridão, de repente apareceu um braseiro que soltava fumaça, aí consome o holocausto. 18. Nessa mesma ocasião, o Senhor fez uma aliança com Abraão e lhe disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus, dos jebuseus. Deus já estabelece para Abraão os limites do território judaico. Mas o povo judeu já tinha existido? Estão vendo? Então a promessa que Deus faz lá atrás a Abraão, Deus já começa a delinear o que vai acontecer. Olha, eu vou criar um povo, o povo vai se escravizar, eu exercerei juízo sobre a nação que o escravidar, e olha, o povo vai, mas vai voltar. E o limite da terra será esse. Se cumpre, meus irmãos? Se cumpre. Essa palavra de Deus se cumpre, Abraão. Foi do dia para a noite? Foi não. Opa! Exatamente isso. Exatamente isso. E veja como é interessante. Essa história, Deus faz a promessa a Abraão, mas isso acontece com quem? Não é com Abraão, é com Moisés. Vê como é interessante? Deus fez a promessa a Abraão, mas o cumprimento dessa promessa do povo perseguir acontece com quem? Com Moisés. Então veja a dimensão da promessa de Deus a Abraão. Aí segue essa promessa até alcançar quem? Nós. Mas a promessa foi feita a Abraão. E olha como é interessante. O texto diz. Deixa eu voltar um. O texto diz, ó. Abrão. Por que Abrão? Por que o nome de Abraão foi mudado? Depois que ele teve o quê? O encontro com Deus. Nada de G12, tá, meus irmãos? Hoje em dia, quando a gente fala em encontro com Deus, é do G12. Não. O nome de Abraão foi mudado porque ele teve um encontro com Deus. E, biblicamente, todos os homens de Deus, quando tiveram, e aí todas as pessoas que tiveram uma forte experiência com Deus, os nomes foram mudados. Abraão, Sarai, Sara, Jacó, Israel, pastor em nós. A Bíblia diz que quando chegarmos lá na glória, receberemos do Senhor um novo que só Ele e nós saberemos. Corpo transformado. É a mesma promessa. Só que para nós é espiritualmente falando. Para eles era no físico. Então, aqui a promessa foi feita a Abrão. Mas aí ela se segue à medida que vai as promessas acontecendo e Abrão tem uma experiência profunda com Deus,
se torna Abraão. Pastor, mas olha, e Moisés? Moisés nasceu, os pais colocaram o nome de Moisés. Mas como é mesmo a história de Moisés? O que acontece com Moisés? Quando bebezinho. E aí ele recebe um. Vê como é interessante? Eles nascem, tem um nome. Moisés é levado para ser cuidado pela filha de Faraó. E lá ele recebe um novo. À medida que ele tem uma experiência com Deus, Deus chama quem? Ele com o nome egípcio ou o nome de Moisés? Moisés. José é a mesma coisa. Daniel, a mesma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. Estão vendo, meus irmãos? A Bíblia não tem nenhuma ponta solta, ela vai se completando, ela vai se completando, ela vai se completando. Então, à medida que se tem um grande compromisso com Deus, um encontro com Deus, uma experiência com Deus, o nome é mudado. Lembra de quem é que fala que não me chame mais tal, me chame Mara, é Esther? Noemi, pronto. Veja Noemi. A experiência que ela passa, olha, me chame mais Noemi, não? Chame de Mara. Aí vai o texto e vê, meus irmãos, o que Deus faz na vida de Noemi, por meio da cunhada, da nora, foi para Deus honrar quem? Noemi. Mas o livro é de quem? De Ruth. Mas é para honrar quem? Noemi. O tanto que ela se sente automaticamente, tudo que acontece, todas as situações ruins na vida, ela fala, não, olha, não chama de nome não, me chama de Mara. Ali ela está falando, a vida foi muito dura comigo. E a amargura. E aí, se é amargura, ela está falando assim, Deus foi muito duro comigo. Aí Deus usa Ruth e honra Noemi. Então veja que Deus, à medida que Deus vai trabalhando, meus irmãos, é uma grandiosidade esse agir de Deus. Seguinte, em 2 Samuel, capítulo 7, vemos a promessa feita por Deus ao rei Davi. Aqui, Deus promete a Davi que ele teria descendentes. E desses descendentes, Deus estabeleceria um reino eterno. Isso se refere ao reinado de Cristo durante o milênio e para sempre. Vamos lá em 2 Samuel 7. Pai do Senhor. 2 Samuel, capítulo 7. Nós não vamos ler todos. Dilcinho, veja ali, por favor. 2 Samuel 7 diz assim: o rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia, Davi disse ao profeta Natã: veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: faça tudo o que quiser, porque o Senhor está com você. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: vai e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que eu tirei do Egito o povo de Israel até hoje, eu não tenho morado em nenhum lugar. Tenho viajado morando numa barraca.
Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos para que governasse o meu povo Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tenho ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz, desde que, desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por povos violentos. Mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei vocês de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e o tornarei forte o reinado dele. Será ele quem construirá o templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Quando eu, quando ele errar, eu o castigarei como o pai castiga o seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre. A sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. Estão vendo? Então, quando Deus, e olha, aqui Davi já tinha ganho várias guerras, o reino dele já estava estabelecido, mas quando Deus faz a promessa, e principalmente versículo 16 aqui, que fala de um reinado, de uma descendência real e que o reino dele nunca mais terminaria, já estava apontando para Cristo. É interessante que essa passagem você tem que prestar muita atenção, porque ele fala de Salomão, a parte que vai construir o templo e tudo mais, está falando de Salomão. Mas depois já muda, já vem um outro personagem que aí já fala de Cristo, do reinado real e eterno de Cristo. Então, por isso que Cristo vem da linhagem de Davi. E aí tem um ponto muito interessante. Para o judeu, para a igreja, não. A igreja, no arrebatamento, porque assim, reinado de Cristo já acontece nos nossos corações. Quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o reinado de Cristo começa em nossas vidas. Mas há um reino físico, como promessa de Deus para o povo judeu. Esse reinado físico vai acontecer quando? Ele. Só que ele começa na terra e tem que terminar aqui. O reinado físico. Depois do reinado físico, aí vem as últimas coisas e aí o reinado eterno. Novos céus e nova terra. Aí é uma eternidade com Cristo. Pastor Clóvis, como vai ser uma eternidade com Cristo? E aí nós temos que entender uma coisa, meus irmãos. Deus não tinha nenhuma preocupação, falando humanamente falando, porque se preocupa, nós nos preocupamos. Por que que nós nos preocupamos? Porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Por isso que é gerada a preocupação. Preocupação, ansiedade é pelo desconhecido. Para Deus não tem desconhecido. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele é. Ele é. Então, para Deus não tem surpresa. Só tem surpresa para nós, somos humanos. Para Deus não tem surpresa. Então, por isso que muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade de entender Deus, porque querem entender Deus como homem. Deus tem preocupação? Não. Deus tem. Não, Deus é. Ele sabe. Ele sabe tudo o que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que acontecerá, porque ele é. Ok? Então, quando a Bíblia acaba em Apocalipse 22 ali, falando de novo céu e nova terra, por que Deus não tem a preocupação de falar das coisas
futuras. Porque ele já deu noção de como vai ser lá em Gênesis. Lá como Adão vivia. Eu não tenho preocupação de falar como vai ser no céu e tal. Não, não precisa. Já não tem o registro? Pastor Clóvis, agora o senhor confundiu um pouquinho minha cabeça. Veja que a realidade de Gênesis, o início, Jardim do Éden, é a mesma realidade do novo céu e nova terra. Com uma exceção. Qual é a exceção? Não, a árvore da vida não. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que no novo céu e nova terra não precisa mais ter árvore de conhecimento do bem e do mal? Porque aquilo que estava oculto já foi revelado em Cristo para nós. Não é? Então veja, Adão foi criado. Adão foi criado por Deus um ser perfeito. Não conseguimos explicar as causas do pecado de Adão. Para resumir, ele pecou porque quis pecar. Foi uma decisão dele. Só que a decisão dele atinge o quê? Toda a humanidade. Depois de Adão, todas as pessoas que nasceram depois de Adão eram pecadores. Cristo veio para remir, para salvar. Quando ele salva. A decisão de Adão foi para o pecado. A nossa decisão foi para Cristo. Então, a decisão que Adão toma lá atrás, nós tomamos como pecadores. Então, a gente já nasceu com o conhecimento do bem e do mal. Entenderam a diferença? Por isso que tem a árvore do conhecimento do bem e do mal no Gênesis, e lá em Apocalipse não tem mais essa árvore. Porque nós já somos conhecedores do bem e do mal. Por quê? Porque desse fruto a gente vai estar se alimentando todos os dias. Não é vida eterna? Eternidade. Então todos os dias a gente vai comer esse fruto. Eternidade. Acabou tudo. As aflições e angústias humanas acabaram todas. Ou acabarão todas. Ok? Então por isso que não precisa mais da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o conhecimento do bem e do mal nós já temos. Nós nascemos tendentes para o mal. Temos que aprender o que é bom. Você vê que ninguém ensina a criança o que é mal. Porque a gente já nasce com o mal. É nato do ser humano. Todo ser humano. Você não precisa ensinar o errado. Nascemos com ele. Precisamos ensinar o quê? O certo. Qual o desafio? Ensinar o certo. Qual o trabalho do Espírito Santo em nós? Ensinar o? Estão vendo? Exatamente. Exatamente. Veja que até os nossos pensamentos, meus irmãos. Nossos pensamentos. Se alguém liga 3 horas da manhã, alguém morreu. Ninguém pensa assim, ligou 3 horas porque quer orar por mim. Já perceberam isso? Aí você pensa, alguém morreu. Não é verdade? A gente já acorda com o coração tum, 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 tum. E nessa época de celular, que mensagem, tim, tim. 3 horas da manhã, eu falo, Jesus, o que a pessoa está passando mensagem uma hora dessa? Vai dormir, criatura. Esse eu faço. Por quê? A nossa tendência. Então veja, por que a não existência da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, em Apocalipse, Novo Céu e Nova Terra? Porque a gente já está vivendo essa parte do conhecimento do bem e do mal. E aí, à medida que o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, ele vai tentando sempre corrigir o curso errado da nossa existência. Por isso que o trabalhar dele em nós, quanto mais nós nos abrimos para o Senhor, mais o Senhor vai atuando nas nossas vidas. Então veja como é interessante isso. Mas aí vem as promessas de Deus a Davi. E aí o reino físico, mas aí depois tem o reino eterno, eternidade. Pastor, quanto tempo vai durar a eternidade? Eternidade. É impossível algumas coisas vamos colocar pós
completar a história do Apocalipse, lá, Apocalipse 22, Novo Céu e Nova Terra, irmãos, não tem como nem imaginar. Não tem nem como imaginar. Como vai ser no céu? A Bíblia só diz que nós passaremos o tempo todo dizendo para o Senhor: Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E viu que resume a isso? Acabou-se. Ele viu, ele viu. E vê que não registra. Não registra. Os irmãos sabem que além dos livros que tem na Bíblia, os que foram reconhecidos pelo cânon, ok? Por isso, livros canônicos, ok? Tem outros livros. Outros livros. E poderíamos dizer, livros bíblicos não canônicos, ok? Então, olha como é interessante. Paulo fala em Coríntios. Na terceira carta. Na Bíblia tem quantas cartas de Coríntios? 2. Mas tem uma terceira carta. Não, só fala assim, na terceira carta. Então, se tem a terceira, é porque já escreveu a primeira, já escreveu a segunda, tem a terceira. A terceira carta não foi achada. Não tem nem nesses livros não canônicos, que são bíblicos, que têm relatos bíblicos, são considerados históricos, mas não canônicos. Aqui no Brasil, o acesso é muito complicado a esses livros, mas Europa, principalmente na Alemanha, tem muito desses livros. O que acontece? Muitas vezes, lendo esses livros, vai dar um entendimento desse daqui, mas essa terceira carta não tem. Essa visão de Paulo não tem registrado. Por quê? Deus não quis que fosse registrado. Por quê, meus irmãos? Tem como nós na terra pensarmos como vai ser no céu? E por que não tem? Porque a nossa natureza é pecaminosa. No céu nós receberemos o corpo transformado. O que é o corpo transformado? A essência do pecado em nós ela é tirada. Por isso que a Bíblia diz que no ressoar da trombeta, quando formos arrebatados, receberemos um corpo glorificado, ou transformado, ou glorioso. Cabe qualquer uma dessas palavras. Por que nós precisamos receber esse corpo glorificado? Sair da terra para encontrar com o Senhor nos ares. Exatamente, seríamos fulminados. Se fôssemos encontrar com o Senhor nos ares, com esse corpo terreno, seríamos fulminados. Aí não teria eternidade com Cristo. Por causa do pecado. Então tem que tirar essa transformação. Soar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transladados. Nessa saída daqui até encontrar com o Senhor dos ares, receberemos do Senhor um corpo transformado. À medida que recebemos um corpo transformado, nos encontramos com o Senhor nos ares. Exatamente. Aí, olha que interessante. A Bíblia diz que nós somos a o quê? Imagem e... O que é ser a imagem de Deus? É um ser, Deus é um ser pessoal. Nós somos seres pessoais. Somos pessoas. Deus é ser pessoal. Nós somos seres pessoais. A imagem do Senhor. Agora, diz a imagem e Deus é e nós somos pecadores. Quando Adão peca, nós perdemos o quê? A semelhança. Opa, passou então? Como transformado, nos tornaremos, seremos santos. Deus é santo, no corpo glorificado nós seremos santos. Poderemos encontrar com o Senhor. Seremos perfeitos. Não é a restauração de Adão lá? Deus falava com Adão todo dia, na viração do dia. Comunhão perfeita.
Porque Deus era santo e Abraão era, desculpa, Adão era santo. Quando ele peca, veja, a malícia. Estou nu. Vou cozer folhas aqui. Aí olha como interessante. Deus se apresenta, estava andando. Abraão, ó, Adão, ô Senhor, quando eu vi que estava nu, então você comeu da árvore. Eu disse para você não comer. Adão perdeu o quê? A santidade. Ele perdeu a semelhança de Deus. O corpo glorificado, ele vai restaurar a semelhança. Por isso poderemos encontrar com o Senhor nos ares. Por isso não seremos exterminados. Sim, sim. É uma representação. Opa, voltei. Aqui, aqui, ali. É importante ter em mente que esta promessa deve ser cumprida literalmente e que ainda não o foi. Alguns creem que o reinado de Salomão teria sido o cumprimento literal desta promessa, mas há um problema com isso. Qual o problema? O território sobre o qual Salomão reinou não pertence a Israel hoje, e Salomão tampouco reina sobre Israel hoje. Lembre-se que Deus prometeu a Abraão que a sua descendência teria posse da terra para além além disso, segundo Samuel diz que Deus estabeleceria um rei que reinaria pela eternidade. Salomão não poderia ser o cumprimento dessa promessa feita a Davi. Sendo assim, esta é uma promessa que ainda não foi cumprida. Ok? Então a promessa foi feita, como eu disse, a parte humana da sucessão ocorreu, Davi, Salomão, mas a parte da eternidade ainda não. Vai se cumprir o quê? Em Cristo. Por isso que é a semente de Davi. Ok? Agora, com tudo isso em mente, examine o que está registrado em Apocalipse 20, versículos de 1 a 7. É o texto que temos lido desde o início. O período de 1000 anos, que é repetidamente mencionado nessa passagem, corresponde ao reinado literal de 1000 anos de Cristo sobre a Terra. Qual a diferença do amilenismo e pós-milenismo para o pré-milenismo? O pré-milenismo crê que o milênio é vai acontecer de fato. Ok? Então, esse é o entendimento do pré-milenismo. Lembre-se de que a promessa foi feita a Davi a respeito de um governante que tem, tem que ser cumprida literalmente e ainda não foi. Não o foi. O pré-milenismo vê esta passagem como descrevendo o cumprimento futuro dessa promessa com Cristo no trono. Deus fez pactos incondicionais com Abraão e Davi. Nenhum destes pactos foi ainda completamente ou permanentemente cumprido. Um reinado físico literal de Cristo é a única maneira para que os pactos sejam cumpridos da forma em que Deus prometeu que seriam. Então, ele precisa acontecer. E vai acontecer de forma literal. A aplicação de um método literal de interpretação da escritura resulta nas peças do quebra-cabeça se juntando. Aqui. E sim, deve ter sido o disjuntor aí dos ventiladores. Parou?
Desliga ele e liga de novo para ver se. Ah, Maria, chega também um susto agora. Eu falei assim, rapaz, deu algum. Tá bom, agora tá explicado. Então, se juntam todas as profecias do Antigo Testamento que travaram, que trataram da primeira vinda de Jesus, foram literalmente cumpridas. Guardem isso. Todas as promessas do Antigo Testamento que tratavam da primeira vinda de Jesus foram cumpridas. Sendo assim, devemos esperar que as profecias a respeito da segunda vinda também serão cumpridas literalmente. O pré-milenismo é o único sistema que concorda com essa interpretação literal dos pactos de Deus e profecia no fim dos tempos. Então, qual é o princípio? Se a primeira profecia dita sobre a primeira vinda de Jesus se cumpriu literalmente, a segunda também tem que se cumprir. No meio da primeira vinda e segunda vinda tem o quê? Também tem que se literalmente. Ok? Exatamente. Esse é o entendimento do pré-milenismo. Se as promessas se cumprem literalmente, Deus lá em Gênesis prometeu que levantaria alguém que iria nos remir. Se cumpriu em quem? Em Cristo. Então, foi prometido e teve o cumprimento. Tem outras promessas de segunda vinda. Se tem a promessa, tem que ter também o cumprimento literal da promessa. Arrebatamento é outra promessa. Tem que se cumprir de forma literal. Ok? Oi? Exatamente. Creio plenamente nisso. Eu tava. Não, e assim, veja os tempos. Conhecidamente, o Nordeste era o lugar que chovia pouco, não fazia frio, né? E de um tempo para cá, antes, Justino. Repara, porque assim, a pandemia, na verdade, aqueles que estavam dormindo, a pandemia foi assim, acorda. Mas olha os tempos. A primeira grande cheia que eu peguei aqui foi em 2010. O primeiro frio que eu passei aqui foi mais ou menos 2012. Frio e colocar blusa. Aí você para assim e fala assim, peraí, mas eu tô no Nordeste. Quem já morou em São Paulo, hoje o dia, parecia que estava em São Paulo. Aquela garoazinha, a chuva forte, parava um pouquinho. Quantas horas de sol nós tivemos hoje? Nenhuma. Aqui nenhuma. Mas a irmã tem reparado que. Mas a irmã tem reparado que os invernos aqui no Nordeste estão ficando diferentes? Não é? Porque esse ano o inverno começou no outono. Não é? Veja, que 15 dias antes de começar o inverno, a chuva já pesada. Aí você para assim. Veja, anos a fio, falando das barragens, problema de água, água. Estão tendo que abrir, porque tem muita água. Buíque, no bom sentido, né? Não vou falar que se acabando de água, porque lá. Mas tá 15 dias, né? 15 dias chovendo todos os dias. Tanto que Ivanildo ligou, o Diácono Francisco ligou, falou assim: ó, não venham não. Não sobe carro, não sobe van, não sobe ônibus. Quando a gente chegou lá, há 6 anos atrás, não, tô 9, né? Então tem 8 anos. 8 anos atrás, o que a gente ouviu? Aqui não. Deus está mudando o tempo e as estações. É. É. Não, não.
Meu Deus. Mas nada. Veja. Veja. E vê como são as coisas. Porque assim, o elefante é, é conhecidamente nas escrituras, sempre fala que o elefante não sabe a força que tem. Mas vocês irmãos já ouviram aquela frase de Ixi, fulano tem memória de... O elefante é o único animal que ele... Não sabe que o elefante ele sai com a manada, ele anda, faz os seus êxodos, né? Sai de um lugar com a manada, vai para outro lugar, se estabelece lá. Mas na região onde eles vivem, existe o cemitério dos elefantes. Então, onde ele tiver, e aí alguma coisa na mente dele, tem um mapa do caminho que ele tem que fazer para ir no cemitério. Então, ele não morre no meio da manada, nem o elefante. Ele sai e vai para morrer no cemitério dos elefantes. Disse que o elefante, o mapa que ele consegue gravar na cabeça, ele não esquece nada. Então, certamente, ele, antes de ir lá acabar com a casa, ele foi até a casa da pessoa. Exatamente isso. Exatamente isso. Fica na memória. Destruiu o tatu. É, por isso a frase memória de elefante. Diz que ele não esquece. Ele fica, e assim, os irmãos imaginam, se o elefante der um chute, que é assim, ele chuta e vai com a trompa, né? Então ele tanto chuta, as duas armas de defesa dele é o chute e a trompa. Mas assim, imagina aquele enorme, o peso que é um chute do elefante e uma trombada dele. Então ele não pega a trompa para amassar, igual a cobra faz, né? A cobra gira e não. Ele vai tipo ciscando. Pum. Aí cada lapada que ele dá, uma ciscada daquela ali, arrebenta nossos ossos todinhos, né? Então, exato. Aí ele pega, exato, ele não amassa, né? Mas ele é. Então, é por isso. Ve, ve, veja que as coisas que estão acontecendo hoje no mundo nunca se viu. Nunca se viu. Em todos os níveis. Seja relacional, seja climático, todos. Nunca se viu coisas dessa forma. Amém? Vamos parar por aqui hoje, meus irmãos. Eilton, deixa eu virar, você marca aí. Dá aí um. Opa, passei duas. Aqui. Semana que vem, dentro do pré-milenismo, o pré-milenismo só existe por causa disso daqui, ó. Dispensações. Tá bom? Então, semana que vem, começaremos a tratar sobre isso. Vamos marcar aí, Ailton, por favor. Diácono Ailton. Senhor, meus irmãos, oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por tua presença maravilhosa em nossas vidas, ó Pai, pelo teu Espírito Santo operando em cada um de nós, Senhor.
Nós queremos agradecer, ó Pai, por estar nos guiando, Senhor. Também, Senhor, colocando em nossos corações a Tua palavra, ó Deus, para que não possamos, ó Pai, nem desviar para a esquerda nem para a direita e seguir o alvo que é o Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, para que possamos, no que é que estejamos, ó Pai, refletir a luz de Cristo e aqueles reconhecerem que há um único Salvador neste mundo, que é o Teu Filho Jesus. Obrigado, Deus, por estar nos protegendo, também nossos vizinhos, ó Pai, a nossa vizinhança, colegas, amigos de trabalho, Senhor. Também, ó Deus, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, já um pouco angustiados pela chuva que cai, ó Deus, não é querendo dizer aqui, Senhor Jesus, que o Senhor não mande a chuva, mas nós pedimos misericórdia a Ti, Senhor, para aqueles, ó Pai, que possam estar ou ficar desabrigados, ó Deus. Que haja pessoas, ó Pai, que se levantem para ajudar cada um de nós, ó Deus, para ajudar aqueles que estão necessitados, Senhor. Tu sabe o Teu povo precisa, ó Pai, Tu sabe o sofrimento do Teu povo, mas hoje nós queremos levantar um clamor, ó Pai, a chuva voltou, estamos no inverno, ó Deus, nós queremos Te pedir proteção, ó Pai, para a vida de cada um, Senhor, os irmãos da nossa igreja e aqueles que nós não conhecemos, ó Pai. Que as notícias nesse dia sejam mais boas do que ruins, ó Deus. E em nome de Jesus, nós também queremos Te pedir, leve, Pai, para os nossos lares, dá um sono repousador em Tua presença, e em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Luísa Regina, Novaninha, venha para cá. Fazer uma oração por ela. Estendam suas mãos para cá, meus irmãos, em nome de Jesus. Isso, venha cá, minha irmã. Em nome de Jesus. Uma abraça ela de um lado, outra abraça ela do outro. Isso. Estendam as mãos para cá. Eu passo por isso. Pronto. Resolvido. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida da tua filha diante do teu altar nesta hora. Ó Deus, e em nome de Jesus, ó Pai, todos os levantes do inimigo contra a vida da tua filha, nós repreendemos nesta hora, agora, Pai, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção sobre ela, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. E todo levante de Satanás, Pai, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Esteja agindo, Senhor, em favor da tua filha, em nome de Jesus, ó Pai. Ô, Senhor, quebra, Senhor, os laços em nome de Jesus. E venha, Pai, a tua bênção e a tua vitória sobre ela, Pai. Ô, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua mão, meu Deus, permaneça estendida sobre ela. Ô, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Agora, Deus, haja, Senhor, aonde tem que o Senhor agir, ó Deus, em nome de Jesus. Ô, Senhor, libera a tua bênção sobre a tua filha. E nós, como igreja do Senhor, queremos abençoar a tua filha nesta hora, para a honra, glória e louvor do teu nome. Renova, Pai, as forças físicas e espirituais da tua filha. Vem a tua graça sobre ela, a tua bênção, ô Senhor. E nós a abençoamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos todos na paz do Senhor.